Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência, é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Quem faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sol de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência, é um homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência, é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Quem faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sol de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia, feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, é um homem de bem. Senhor Deus, nosso Pai de amor e bondade, que a Tua infinita misericórdia nos envolva, iluminando o nosso ser, nos fortalecendo na fé, nos fazendo lembrar que devemos seguir a nossa vida pautada na sinceridade, na verdade, que não ocupemos o nosso tempo com coisas desnecessárias. Com disse-me disse que não vai acrescentar em nada em nossa vida. Pelo contrário, Senhor, que possamos valorizar nosso tempo com pensamentos sadios, com palavras que venham edificar a nós e ao nosso próximo. O momento é esse, que não deixemos o tempo escapar, que continuemos nossa luta diária com garra e perseverança. É tempo de nos amar, de nos valorizar, de estar ao lado de pessoas que nos façam bem, que nos façam abrir um sorriso, que nos encantem com sua presença, com um pequeno gesto. É tempo de passar coisas boas às pessoas, deixar a energia contagiar o alto astral, encantar e refletir a todos ao nosso redor. Precisamos passar pelas tormentas,
mas que saibamos refletir que Jesus é amor, Jesus nos ama e quer nos ver alcançando os nossos objetivos. Ele não desiste de nós. Por isso, temos que ser otimistas e acreditar cada vez mais que dias melhores virão, que Deus, Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, encontre espaço em nossos lares, nos lares de toda a nossa terra, e nos envolva com teu manto sagrado, abençoando a nossa noite. Que assim seja, Senhor, e obrigada mais uma vez por tudo que fazes por nós. Boa noite, meus irmãos. A nossa leitura dessa noite está em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que assim seja. Nós precisamos aumentar a nossa vibração, elevar a nossa vibração, amar uns aos outros, passar coisas boas às pessoas. Né? É tão bom a gente ficar perto de pessoas que nos trazem alegria, que nos trazem boas palavras, que nos transmitem calma, né? Quanto que, ao contrário, é uma coisa assim, que é pouquíssimo tempo, é o necessário. Né? Então, muito importante isso. Nós estamos em tempos de tormentas, né? Como ela falou, que é necessário passar pelas tormentas. Que nós possamos escolher passar pelas tormentas da melhor forma possível. Que nosso capítulo de hoje, o Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, nós vamos dar continuidade aos estudos, e ele nos traz essa necessidade do bem sofrer, de nós podermos escolher como nós queremos passar pelas nossas aflições, como nós queremos passar pelas nossas tormentas, que seja pelo bem sofrer, que seja com humildade, que seja com resignação, que seja com boas palavras, com uma alta vibração, para que nós não caiamos em desespero. Porque nós vimos também no estudo desse capítulo já, que o desespero, ele leva a consequências gravíssimas para o espírito. Muitas pessoas se envolvem nesse desespero, chegam à loucura, cometem atos insanos, né, que vão comprometer a vida futura de seu espírito. Então, o bem sofrer, interessantíssimo. Como, né, a sintonia em tudo. O versículo nos fala de amai-vos uns aos outros. Perfeito. Amai-vos uns aos outros. O nosso capítulo, eu vou dar uma lida só lá no início, quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem com a abertura do versículo que está em Mateus, capítulo 5, versículo 4 e 6, que diz assim: Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Quando ele fala dos bem-aventurados, ele está falando exatamente do que nós estamos passando hoje. O homem vive aflito. O homem está sempre aflito. O homem está sempre cuidando das suas dores, das suas interrogações, das suas inquietações.
E, digamos assim, de passagem, quando ele não tem, muitas vezes ele procura, que a gente vai ver aqui também, que nós temos tormentos que nós buscamos para nós mesmos. Fala também da questão das causas das aflições, que já foi falado, já foi estudado. As aflições de hoje, elas podem ter a sua origem em vidas passadas, em tempos passados e nos dias de hoje. Tem aquelas aflições que nós estamos espiando, que elas fazem parte da nossa prova, elas estão no nosso roteiro de vida, digamos assim, e também tem aquelas aflições que nós adquirimos, com maus hábitos, com más escolhas, né? Vamos dar continuidade lá no item 22. Se quiserem localizar aí, a página eu não tenho aqui, mas é o item 22, no capítulo 5. Que diz assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Bom, aqui eu não costumo ouvir muito essa frase, mas eu ouço algo que a mensagem é bem parecida, se aproxima bastante, que diz assim: vaso ruim não quebra. Aconteceu alguma coisa e alguém muito bom acabou partindo, e o outro que a gente erradamente considera assim não muito bom fica. E aí a gente vira e fala assim: aí, ó, vaso ruim não quebra, fulano foi, fulano ficou. Como pode isso? Né? Nós temos que ter em mente que não existe vaso bom e vaso ruim para nós. E essa colocação momentânea das pessoas, elas estão, como eu vou dizer, sob o controle de Deus. Ele, com a sua visão ampliada, a sua visão de pai, de dono do projeto, que conhece a tudo e a todos, sabe exatamente quem está na hora de ir, quem não está na hora de ir, quem merece isso, quem não merece, quem precisa dessa dor, quem precisa dessa expiação, quem precisa sair agora de cena, quem pode ficar mais um pouco. Às vezes aquele está muito bem aos nossos olhos, mas se ele continuar aqui, ele vai acabar caindo. Deus retira de cena. E nós, na nossa ignorância, queremos julgar a situação. Esse item 22, ele traz até um exemplo do seguinte. 2 homens presos. Nós não sabemos o passado desses homens. Nós já vimos que quando a gente chega aqui, a gente chega com a bênção do esquecimento. Nós não sabemos quem somos, quem são os que estão à nossa volta, a nossa ligação, nós não sabemos. Nós estamos sob o véu do esquecimento. Então, vamos colocar esse mesmo esquecimento nesses 2 homens. 2 homens estão presos. E um recebe a sua liberdade e outro fica. Aos nossos olhos, partindo daquele momento, os 2 merecem liberdade. Mas quem o libertou sabe de seu passado. Sabe que aquele que está liberto está pronto. Ele já cumpriu a sua pena. Então ele se vai. Enquanto que aquele outro que ainda não cumpriu, ele permanece, para que então possa cumprir a sua pena. Assim somos nós aqui na Terra. Quem nos chama, quem nos dá a liberdade, que nós sabemos que o espírito, enquanto ele está no corpo, ele está preso. A Terra é um planeta prisão, digamos assim. Os encarnados aqui, eles vivem com essa sensação de limitação. O espírito está preso. Então, quem chama para dar liberdade, para devolver a liberdade, sabe da sua situação. Sabe se você já cumpriu a sua pena toda, sabe se você precisa continuar,
sabe se você não cumpriu inteiro, mas já é o suficiente, ele precisa de você lá num outro projeto lá na frente, então ele te tira para te reaproveitar lá na frente, certo? Então, são manobras, digamos assim, que não nos cabe avaliar. Vamos ver o que diz aqui. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente prova mais longa do que a um bom que por prêmio de seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Está pronto, precisa ficar. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Blasfêmia por quê? Porque Deus é que sabe. Nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ser julgados. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau, logo observais. Antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere ao mesmo tempo que restituísse a liberdade que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Eu gostei tanto disso aí, eu vou repetir. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. A mania que nós temos de ficar julgando e censurando, aprendeis a não fazer isso. E crede que Deus é justo em todas as coisas. Deus não teria, como eu posso dizer, de escolher um filho em detrimento de outro. Quando ele assim o faz, não agora é você, o outro é depois, é porque ele faz visando exatamente o bem daquele outro filho. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão ilimitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera. E à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Agora nós vamos, que eu já até comecei a falar lá no início, falar dos tormentos voluntários. Para isso, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 926. Perguntas: a civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Com o passar do tempo, a sociedade vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo, vão chegando novas criações, nova tecnologia, novos hábitos. Tudo isso não colabora
para que nós também venhamos a criar novas aflições? Resposta dos Espíritos. Os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Invejais os gozos daqueles que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis o que lhe está reservado? Se não gozam senão para eles, são egoístas, e virá o reverso. Antes, lastimai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas sua felicidade não é para ser invejada, porque apagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. Então disse aqui que o homem precisa ter limite, quer ver? Tá, vou achar assim. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. Então, tudo está ali, tudo nos é oferecido. Né? O mundo é uma porta aberta, uma porta escancarada, é tudo, você pode tudo. Mas você precisa conter os seus desejos. Você precisa fazer as suas escolhas. Você precisa saber que nem tudo que te é oferecido, nem tudo que está à sua disposição vai ser bom para você. Né? O apóstolo Paulo já nos falou dessa necessidade de escolhas, quando ele disse que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu preciso fazer escolhas. Eu preciso conter o meu desejo. Não é tudo que eu quero, que eu posso, que eu preciso e que eu devo. Então, os tormentos voluntários, eles vão mais ou menos nessa linha. Vamos ver por quê. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade e também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Nós já sabemos que a felicidade não é deste mundo. Nós já sabemos que a felicidade plena não é aqui, porque aqui é considerado um hospital, uma escola, uma prisão. Aqui é um lugar de provas. Aqui é um lugar, digamos assim, de sacrifício em busca de sua melhora, em busca de sua elevação. Aqui não é lugar de felicidade. Aquilo que a gente vê, que nos alegra um pouquinho, que refresca, refrigera a nossa alma, é um prenúncio do que seria a felicidade. A felicidade, ela está reservada aos mundos elevados, aos espíritos já purificados. Eles têm a verdadeira felicidade. Entretanto, malgradam as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um preliminar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, uma forma de você evitar esses tormentos é você procurar a felicidade nas coisas certas. A felicidade não está no material.
felicidade não está no mundo. Algumas pessoas dizem, eu vou aproveitar a vida. Você vai aproveitar a vida no plano terreno. E depois? Tudo isso vai ficar. Como vai estar o seu espírito? Certo? Então diz aqui que a verdade, o que nós podemos ter de felicidade, o que nos é permitido de felicidade aqui na Terra, está na paz do coração. E não no material. Está no espírito e não no material. Haverá maiores do que os que deveriam na inveja. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. Estão sempre insatisfeitos, estão sempre exaltados, estão sempre desassossegados, estão sempre muito próximo da vibração do ódio, movidos pela inveja, pelo desejo de ter aquilo, pelo desejo de ser aquilo. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônia. O que ele não tem e o outro tem, acaba lhe causando insônia, um desassossego. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenenam a vida. Então, eles correm atrás de tudo isso que estão envenenando a vida e depois vão ter que deixar tudo ali. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Visto que suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. As suas aflições, elas são procuradas, elas são desejadas. Muitas vezes as pessoas querem cultivar esse tormento em sua vida. Eu não tenho, mas eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, e fulano tem, fulano não merece, fulano não pode, porque não eu, e a aflição, e aquilo vai criando uma agonia dentro de si, que a pessoa se perde. Nós precisamos respeitar o ritmo de cada um. Quando a gente fala dessas pessoas que vivem, que optam por viver nessa situação, sempre vem à mente, né? Uma pessoa que nunca está satisfeita, que está sempre querendo mais, buscando mais, e mal falando, né? A gente lembra dessas pessoas. Muitas vezes a gente convive com essas pessoas, mas nós precisamos respeitar o ritmo de vida dessa pessoa. Infelizmente, ela está nesse estágio. Não nos cabe querer impor a ela uma nova maneira de ver a vida. A gente, né, dá uns toques, fala assim, algumas coisas, tenta mostrar o outro lado, mas a gente não pode forçar. Nós precisamos respeitar. O respeito ao próximo também é amar ao próximo. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Em meio a tudo que a gente vive, que a gente vê, uma pessoa que consegue cultivar a sua serenidade, não é felicidade? Esse foi o irmão Fénelon que nos falou na cidade de Lyon, em 1860. Então, ele nos recomenda, por assim entender,
que façamos as boas escolhas, que procuremos nos contentar com o que temos. Nós sabemos que ninguém erra de endereço na reencarnação. Se nós reencarnamos aqui, nesta cidade, é porque é aqui. Nesta família, porque é aqui. Nesta profissão, porque é esta. Então, nós temos que ter a serenidade, a resignação de aceitar essas coisas para nós. Não estou falando de acomodação, é diferente. Tá? Se acomodar e esperar que tudo venha assim. Ah, é essa, então é essa. É essa, então... Não. Tá? Nós precisamos buscar o melhor, mas um melhor que não nos tire a paz. Porque isso não tem preço. E, dando sequência a essa linha de pensamento, no item 24, vai falar sobre a desgraça real. O que é desgraça para nós? Ah, isso é uma desgraça. O que é desgraça? Desgraça é tudo aquilo que nos faz perder a graça. Não tem graça, não tem felicidade, não tem prazer naquilo. E aí a gente vem ver como infelicidade, como azar, como pobreza, miséria, tudo isso, nós, em nossa visão limitada, vemos como desgraça. São os desgraçados da vida. Será? O que realmente é desgraça? Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos, este eu é Delfina, a irmã Delfina. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria no fogão sem lume, fogão apagado, fogão sem movimento, sem estar aceso, sem ter o que colocar no fogão, no credor que ameaça, no berço do anjo sorridente que desapareceu, nas lágrimas, no caixão que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. Há tudo isso e há muitas coisas, mas se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Então, se nós temos uma visão limitada, se nós temos como princípio só esta vida, só o presente, nós vamos pensar dessa forma mesmo. Né? Nós não conseguimos entender o porquê de tantas coisas. E aí ela vem nos dizer que a desgraça em si não é o fato, mas é a consequência daquele fato. Dizer-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mais que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Eu me lembrei agora, interessante que eu estudando não me lembrei, eu lembrei agora exatamente. Naquele dito popular que diz assim, há males que vêm para o bem. Né? Existem coisas que aos nossos olhos, naquele momento, é considerado tal. Ah, é má, mas que o fruto é para o bem.
Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compreensão na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as esferas de vossas almas iludidas. A felicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação a seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Não, essa da infelicidade realmente é tudo que a gente vê como felicidade. É a alegria, é a agitação, é o falatório, é o estar junto, é a vaidade. É tudo que, como ela falou aqui um pouco antes, na nossa visão acanhada, é tudo que a gente considera de bom, de bem, de feliz. Mas por que então ela diz que é infelicidade? Porque as consequências dessas coisas em nossas vidas hoje nos levarão a infelicidades futuras. Esta é a situação. Porque é a consequência do fato e não o fato em si. São os tormentos, muitas vezes, que nós buscamos para nós. Nós sabemos que hoje, a nossa vida de hoje, é o reflexo de nosso passado. Sabemos também que o nosso futuro será o reflexo do hoje. Então, o que nós buscamos, o que nós escolhemos, as nossas considerações, os nossos conceitos, a nossa noção do que é viver bem hoje, é que vão determinar o nosso viver de amanhã. E aí, quais serão as consequências? Esperais vós que chorais, tremeis vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira felicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Então, nós vemos aqui, tem até um hino que diz que a doutrina espírita é a diretriz da humana perfeição. O Espiritismo, ele vem nos mostrar esses enganos da vida. Ele vem retirar o véu que encobre a nossa visão sobre essas coisas. Aquilo que nós pensamos que é bom agora e vai ser ruim lá na frente. Então, nós não podemos nem dizer que é bom agora. O Espiritismo vem nos colocar sob o verdadeiro prisma, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa o soldado perder na luta armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória?
Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Então, aquela posição de conforto, digamos assim, quando diz aqui que o soldado, né, ele prefere, ele pode perder o uniforme, ele pode perder as armas, o importante é que ele saia vencedor. Então, nós podemos também abrir mão de muitas coisas, sabendo que nós seremos vencedores. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 967, vai nos complementar essa ideia. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Aqui a nossa irmã falou para gente o que é felicidade aqui na Terra, que é a paz no coração, e falou também o que é infelicidade. Então, agora o Livro dos Espíritos, lá no capítulo que fala das penas e gozos futuros, no livro 4, capítulo 2, na questão 967, Allan Kardec pergunta assim: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E os espíritos respondem: conhecer todas as coisas, não ter nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é, para eles, a fonte de uma suprema felicidade. Eles, né, os espíritos puros, os espíritos bons, eles não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Estão felizes do bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros gozam, é verdade, uma felicidade suprema, mas todos os outros não são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que estão bastante avançados compreendem a felicidade dos que chegaram antes deles e a ela aspiram. Mas é para eles objeto de emulação e não de ciúme. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham para esse fim, mas com calma da boa consciência, e são felizes por não terem que sofrer e sofrem os maus. Então aqui tem várias coisas que a gente pode comentar. Primeiro, que a verdadeira felicidade para esses espíritos já mais elevados está no amor que os une. Eles não têm inveja, eles não têm ciúme, não têm ambição, né? Como a Edna colocou aqui, aceitar a vontade do Pai, que tudo sabe. Eles estão tranquilos. Eles já aceitaram isso. Eles já compreendem que a verdadeira felicidade está relacionada ao amor. Então, eles estão lá, são felizes pelo amor que os une. Eles não têm essas ansiedades, essas coisas que nós procuramos ter, como que eu acabei de falar? Essas aflições que nós buscamos para nós, eles já se libertaram disso. E depois vai dizer que a felicidade, o conceito de felicidade, depende da elevação moral de cada espírito. E eles, os puros, são realmente felizes, mas que os outros não são de todo infelizes. Cada um está em um grau de evolução e possui o conceito de felicidade relativo
naquele estado de evolução que ele possui. Daí que nós podemos ver até entre nós encarnados. O que é felicidade para um, o que é felicidade para outro, o que é felicidade para o outro, né? Para um, né, está lá no mundo, das vicissitudes do mundo, para outros está reunidos com a família, para outros está viajando, para outro está meditando, está cuidando de si. Então, cada um tem um propósito de acordo com o seu estado moral, com o seu estágio moral. Então, resumindo, todos são felizes, mas em proporções. Felicidade é relativa ao adiantamento espiritual. Para os elevados, felicidade é o amor que os une, sem as vicissitudes da matéria. Vamos falar também sobre melancolia. Melancolia é aquela tristeza, aquele desânimo que te tira as forças, assim, te faz perder a vontade das coisas, e você realmente não sabe nem por que aquilo está te acontecendo naquele momento. Eu me lembro que o nosso mentor falou uma vez que nós precisamos ter muito cuidado com o desânimo. O desânimo, a falta de coragem, a falta de vontade, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Muito cuidado. Vamos ver por quê. Talvez porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida, é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então, o nosso espírito se vê cansado diante da luta diária, diante de tudo que ele passa, diante de tudo que ele vê, e ele entra nesse estado de cansaço, digamos assim. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque se você alimenta esse sentimento, ele pode te levar a situações não muito agradáveis. Ele pode te levar a praticar atos que você não faria se não estivesse nesse estado. A Edna disse aqui, porque a felicidade não é o tempo todo, mas é às vezes aquele sentimento de estarmos em paz. Exatamente, Edna. Deus parece nesses momentos mais próximos. É quando se perde a esperança. Assim, era uma, outra já é outra, né? Então, falando da felicidade, como foi falado lá, a verdadeira felicidade está relacionada à paz de espírito, à paz no nosso coração. Nessa hora, nesses momentos de paz, parece que Deus está conosco. Está, né? Com certeza, sempre está conosco. E aqui, quando se perde a esperança, eu acredito que Edna já esteja falando dessa questão da melancolia. Quando você perde a esperança, quando você perde a vontade de continuar a luta, quando você vê que você está convencido, assim, olha, é isso mesmo, exatamente. Né? Quando você perde a esperança, você não quer mais lutar. E quando você não quer lutar, você se entrega. Né? Como já foi estudado em tópicos anteriores. Isso leva à depressão, isso muitas vezes leva até ao suicídio. O espírito se cansa da vida. Ele esquece, ele não acredita, ele não considera que nós temos uma vida futura. Ele não acredita que nós precisamos passar por esses momentos de tormentos para que saiamos vitoriosos, para que tenhamos um futuro melhor.
quando perde a esperança e quando perde a fé em Deus. Exatamente. Foi falado na nossa oração. Nós precisamos alimentar a nossa fé, aumentar a nossa fé, pedir fortalecimento e edificação para que possamos passar por esses momentos difíceis. Né? Como falou também no nosso hino inicial, aquele que tem na fé a sua escuderia e acredita em um futuro melhor, um homem de bem. Precisamos buscar isso. Precisamos nos trabalharmos nesse sentido. Crede-me, resistir com energia a essas impressões, né, essa sensação de desânimo. Então, crede-me, resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo, e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, como Rita colocou aqui, né, a gente acabou lendo logo depois. A fé, manter a fé, crer em Deus. Ele disse aqui que agora, né, falando acho que dos espíritas, que nós já conhecemos, que Deus já nos enviou os espíritos para nos dar as notícias do lado de lá, para nos falar do porvir. Nós precisamos acreditar nisso. E precisamos nos firmar nessa fé. Acreditar mesmo que o futuro será melhor, que tudo passa. Se nós temos tribulações hoje, elas vão passar. E nós sairemos vitoriosos. Bem-aventurados os aflitos. Ele já nos anunciou em seu evangelho esta passagem. Precisamos ser bons aflitos. Sem lamentações, sem murmurar, com resignação, escolhermos, optarmos pelo bem sofrer para que sejamos merecedores dessas bem-aventuranças, da felicidade. Provas voluntárias. O verdadeiro silício. Gente, o silício, eu fui pesquisar e falar sobre essa palavra, né? E silício vem de uma forma de castigo, de um instrumento de castigo. Isso era muito comum na antiguidade, até mesmo na Idade Média, em que as pessoas se autocastigavam de várias formas. Uma delas é o que eles falam aqui desse silício. Lá naquela época era usado um manto, uma túnica feita de material que ferisse o corpo, que incomodasse, que às vezes, dependendo da consciência, da necessidade, a pessoa ainda colocava ali algumas pontas de ferro, de arame, que pudessem mesmo machucar o corpo. Porque acreditava-se que a questão era o corpo, a questão era material, então castiga o corpo.
certo? E o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo, e hoje esse silício se resume a um cinto, um cinturão que se envolve a cintura, debaixo da roupa, né, logo sob a pele, para ficar ali machucando a pessoa como forma de castigo físico, certo? Então, como eu falei lá no início, acreditava-se que tudo era relacionado ao corpo. Então, fazia-se o sacrifício do corpo, ao físico. Não se pensava na questão moral, não se pensava na questão material. Então, não existia, de forma alguma, o sacrifício moral. Considerava-se apenas o sacrifício físico, o sacrifício do corpo. Ainda hoje tem algumas religiões que aceitam essa prática, tá, do silício. Eu li até de um papa recente que debaixo de sua batina ele usava o cinturão. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em que um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? É lícito isso? Nós devemos? Aquele que está se afogando, ele deve tentar se salvar? Ou ele deve se deixar afogar? Isso mesmo, gente. Não podemos deixar o desânimo tomar conta de nós. Precisamos orar. Precisamos buscar o nosso fortalecimento. Precisamos estar em conexão com Deus. Precisamos estar o tempo inteiro buscando, orando e vigiando, para que possamos nos fortalecer, para que possamos sair de nossas provas, passar pelos nossos tormentos, com o menos de danos possíveis. Isso o irmão Virgílio já me falou um tempo atrás. E a gente precisa vigiar para isso. Não podemos nos desesperar, nem nos entregar. Tem que tentar estar buscando nos salvar. Como falou aqui daquele que está se afogando, se ele deve se salvar ou não. E nós que estamos nos afogando em nossos sentimentos, em nossas práticas, nós que estamos afundando, aqueles que estão a um passo do abismo, ele deve procurar recuar ou ele deve se entregar? Com certeza nós temos que orar e pedir forças, pedir resignação, pedir compreensão, pedir intuição do que fazer naquele momento. Serenar o nosso coração para que nós possamos ter acesso ao que nos é enviado. Porque o socorro vem. Muitas vezes nós não percebemos que ele chegou. A nossa aflição, a nossa agonia é tão grande que a gente não consegue perceber. Tem que estar tentando nos salvar. Ore e pedir a Deus para acalmar os corações. Exatamente. Acalmar. Porque se nós não nos acalmarmos, nós não vamos conseguir receber. Nós não vamos conseguir ouvir. Lembrei agora daquele estudo que foi falado, que existem bênçãos retidas no céu, porque as pessoas não estão recebendo. Porque as pessoas não estão em condições de receber. Olha que tristeza. A gente pede, quando o socorro vem, a gente não consegue receber. É pesado? É muito pesado. Então, já deu aqui 9 horas. Eu vou parar por aqui, vou deixar o item 26 já para o próximo estudo. Lembrando, gente, que esse sacrifício que a gente estava falando, ele precisa ser moral, ele precisa ser espiritual. Nós precisamos ter boa vontade para conosco. Fazer aquela autoavaliação diária. Nosso hino falou disso, né?
a cada passo, fazer a sua reflexão, buscar se conhecer, buscar saber, será que nós não estamos buscando tormento para nós? Será que além das aflições que nós já temos, já trazemos conosco devido ao nosso proceder em outras épocas, será que além disso a gente ainda não está acrescentando a tudo isso mais tormentos? Nós estamos tendo bom senso em nossas escolhas, como foi falado no Livro dos Espíritos? Nós precisamos cuidar de nossos desejos, nós precisamos colocar limites, ter consciência. Falou também do exemplo que o sábio, ele não fica buscando lá em cima. O sábio, ele olha aqui. Ele olha até onde ele alcança. Ele olha para baixo e ele vê a situação de muitos outros. Com isso, ele consegue reconhecer a sua atual situação. Será que eu estou tão ruim assim? Será que a minha condição é tão ruim assim? Será que eu não tenho nada a agradecer? Será que eu só tenho que querer? Então, o sábio, ele busca a sua felicidade dessa forma. Que nós possamos adquirir o hábito de fazer essa análise, de julgar menos. Também foi falado sobre isso. Reconhecer a nossa visão limitada e aceitar com resignação aquilo que o nosso Pai nos envia. Porque, com certeza, é por merecimento. Possamos todos ficarmos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, acalmarmos os nossos corações, fazermos essa análise, ver o que nós podemos tirar de tormento de nossa vida. Que assim possa ser. Vamos chamar o hino final e a nossa oração. Quero agradecer também aos nossos irmãos que colaboraram com o estudo dessa noite, toda a equipe espiritual, com certeza, sem eles nada aconteceria. A nossa irmã Daiane, que está fazendo o suporte, nossa irmã Ana Laura com os hinos, nossa irmã Marinês, como sempre, com as suas orações maravilhosas, nosso irmão José Martins, com o versículo da noite, e a nossa irmã Gilma, que daqui a pouquinho nos servirá o alimento da noite. Boa noite. Ismael, ó Ismael, Ismael, ó Ismael, nas luminosas pegadas do Cordeiro, és o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. Ó Brasil, grande esperança, berço da fraternidade, erga bem alta esta bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta esta bandeira, Deus, Cristo e caridade. Ismael, ó Ismael, Ismael, ó Ismael, nas luminosas pegadas do Cordeiro, és o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. Ó Brasil, grande esperança, berço da fraternidade, erga bem alta esta bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta esta bandeira, Deus, Cristo e caridade.
Ismael, oh Ismael, Ismael, oh Ismael. E assim, querido Pai Celestial, nos despedimos nesse momento com muita paz em nosso coração, porque sabemos que a cada conversa, a cada encontro, a cada estudo, a Tua energia nos envolve, toca a nossa sensibilidade. Ah, querido Pai amantíssimo, será que existe maneira melhor de alegrar a nossa noite do que com todas as orientações que temos recebido? Tantas mensagens motivadoras que tocam o nosso coração. A leitura da Bíblia que nos mostra que temos razão para acreditar no Senhor e ter esperança no futuro. Esperança em nós mesmos, que somos capazes de nos melhorar, porque temos muitos motivos para tal. E um deles é não querer fazer o nosso próximo sofrer. O Senhor, Pai, é maravilhoso, que transforma até os dias mais escuros em luz, porque o Senhor é a luz da bondade, a luz da caridade, a luz de ser o nosso Pai. Querido Pai, sabemos que o Senhor nos dá a liberdade para colocar em Suas mãos as nossas preocupações. Em Tua sabedoria, colocamos o nosso caminho, porque sabemos que o Senhor irá nos direcionar da melhor maneira. E em Teu amor, colocamos a nossa vida, porque somos Tua criação e sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. E nesse momento, Senhor, entregamos a nossa noite, pedindo a Ti em oração que cuide do descanso do nosso corpo e que amanhã estejamos revigorados no Teu amor para enfrentar mais um dia com a Tua proteção. Muito obrigada, Pai. Obrigada por tudo e fique sempre conosco. Que assim seja.